A gente vai começar com quem primeiro? Com o sol, por favor, professor. Sol, Olha aqui, é correto. Sol nasce primeiro. Certo, a gente vai fazer outra. É na frente? Parece que tem que vir na frente, né? Não, professor, não é melhor de fazer uma. É? Vamos fazer então, vamos fazer isso. Vamos fazer. Cabe mais aí, né? Cabe mais um pouco aí. Ó, tem cabelo aqui, ó. Não, tá mais. A dela e da Maria. Pessoal, vamos lá. Só fazer uma abertura aqui com vocês. Ó, vamos lá. Turma, antes de mais nada, mais uma vez, aí, boa noite para todos, né? O professor Regis pediu para acompanhar vocês aqui. Nós temos alguns professores que são internacionais, né? Então, ele está a caminho do Brasil. Ai, meu Deus. Vai chegar aí de madrugada, né? Enfim. E nós temos aí esse projeto, que é um projeto muito legal do professor Regis, que é o Clube do Livro. É uma ideia que nasceu há pouco tempo. Ela não nasceu desde o nascimento do curso. O projeto dele também, que é a Carreira de Sucesso, que nasceu com a primeira turma. E depois, os demais semestres, outros projetos que o professor Regis ele acabou trazendo para nós, né? E esse é mais um projeto dele, que eu acho que é um grande diferencial, sobretudo para o direito. Um direito reflexivo, um direito crítico. Os dois livros aqui eu li um, o outro eu não li. Eu já tinha lido o livro O Processo, mas O Sol é para Todos. Eu vi algumas resenhas. Inclusive, achei um documentário bem legal sobre ele. Tem um filme sobre Tem ele. filme. Mais antigo, né? Tem. Aliás, os dois livros têm filme. Tem. É um filme preto e branco, inclusive. Enfim. Acho que essas oportunidades são bem válidas para nós, né, pessoal? Não sei se acompanharam a apresentação hoje à tarde do professor Regis lá no Chile. Foi bem bacana, né? Né? Uma missão que minha bolsa é tia lá. E para a gente começar aqui, ó, vamos lá. Eu vou soltar uma lista aí que a Laís pediu para passar, tá bom? Eu acho que é muito válida essa ideia da leitura de clássicos. No direito nós temos muitos clássicos, muitos. Se você fizer uma simples busca no Google, são 100 clássicos do curso de direito. São 100, certo? Livros que, se você explorar, você pode perceber que são temas atuais, né? Às vezes a gente está vivendo situações atuais, mas livros que foram escritos lá atrás, certo? Nosso sistema penal, a ideia de ressocialização do preso, ela tem por inspiração o livro Dos Delitos e das Penas, de Marquês de Beccaria, que é lá de 1400 e bolinha. É outro clássico, Dos Delitos e das Penas. Finalidade da pena, né, lá no direito penal,
Não é a punição, mas a ressocialização. Então, nós adotamos um sistema que é um sistema que vem de um clássico. E que clássico, né? 1400 e bolinha. A própria ideia de tripartição de poderes, estava falando para minha filha esses dias. É uma ideia também de Montesquieu, do livro Espírito das Leis, uma ideia europeia, enfim, que acabou enraizando para o nosso direito ocidental. E eu, particularmente, gosto muito porque isso é doutrina, né? Quando a gente fala de clássico, é doutrina. É a gente interpretar não a lei fria objetiva, mas a gente fazer uma análise circunstancial de outras. O Sol é para Todos, tá, Thaís? A minha equipe ficou para o capítulo 11 ao 15 e eu vou dar início, então, falando do capítulo 11. Tô um pouquinho nervosa, tá, gente? Vocês não reparam, não, que a minha primeira pessoa passou também. O que eu pude entender do capítulo 11 foi que ali está nítido que é um preconceito, que é uma senhora que discrimina o pai, que é o Áticos, né? Por conta dele ser um advogado de pessoas negras. E acaba que isso afeta também os filhos. Aí vou explicar a história. Aí todo dia. Nossa, tô até tremendo. Então, os dois adolescentes, que é o Jen e a Scoops, tem os nomes diferentes. Aí eles vão ao encontro do pai, que está trabalhando. E todas as vezes que eles passam, eles tentam cortar o caminho para não passar em frente da senhora, que é a senhora do bolo. Em frente não querem passar em frente ela, porque toda vez que eles passam lá, ela começa a agredir eles verbalmente, falando que eles não vai ser nada na vida, por conta do pai ser advogado de pessoas negras. Aí eles até tentam cortar pelo outro lado da calçada para não passar literalmente ali perto da casa dela. Mas aí quando eles fazem isso, ela fala ainda mais alto e eles ficam mais constrangidos ainda. Nossa, peraí que não vai. Aí, um dia, o Jen, ele ficou tão estressado com tudo isso, ele pegou e destruiu o jardim dela. Ela tinha o jardim lá, ele destruiu, a irmã dele tentava tirar ele, mas ele ficou tão, psicologicamente abalado que ele destruiu. Aí eles foram para casa, aí o pai, eles nem foram encontrar o pai naquele dia. Aí quando eles chegaram em casa, o pai chegou com um pedacinho da flor e perguntou: foi você, Jen? Já afirmando. Aí ele pegou e falou: foi. Aí ele falou: por que você fez isso? Porque ela estava falando mal dele e ele tomou as dores do pai, né? Aí ele pega e manda ele lá pedir desculpa para a senhora e ele vai. Aí, na verdade, ele não queria ir, né? Mas aí ele vai e chega lá, ela faz uma proposta para ele que ele tinha que ler para ela durante 2 horas durante 1 mês. Aí ele chega em casa, fala isso pro pai, e o pai fala que ele vai ter que ler, sim. Só que eles não queriam, porque eles tinham na cabeça dele que ela guardava uma arma do exército dentro do guarda-roupa, e eles morriam de medo. Mas aí foi o Jen com a irmã, eles foram para começar a fazer esse acordo que eles tinham feito com a senhora. Aí foram a primeira vez, ficaram com medo, tudo, e foi criando a rotina. Aí chegou um ponto que ele começou a perceber que ela estava, babava muito, ela não entendia nada, você via que ela estava doente. Aí eles foram embora para casa e também quando chegava para passado do horário, era marcado 2 horas, mas foi estendendo,
assim, eles ficaram 4 horas, tinha dia que ele chegava tarde em casa, aí ele reclamava com o pai, e o pai falava, não, continua, porque ela está doente, não sei o quê, não sei o quê. Aí, tudo bem. Aí passou um mês, mais ou menos, eles passou o prazo de um mês, aí ele foi para... Passou o prazo de um mês, aí ele falou com o pai que já tinha acabado, aí acabou que ele voltou para casa, daí a senhora pegou e falou que não precisava mais, que já tinha se acabado o livro. Aí eles foram para casa, os dois, né, felizes, tudo. Aí um dia, ela pegou e chamou o pai, que era para ela fazer o testamento, né, deixar já tudo certinho. Aí depois passou um tempo, eles estavam lá, os 3 em casa, aí o pai recebe uma ligação, e nessa ligação é que a senhora tinha falecido. Aí ele vai lá, tudo, aí quando ele volta, ele chega com uma caixinha e entrega pro Jane. E a hora que o menino abre, né, o adolescente, tinha acho que camelha, né, a florzinha. Aí ele tinha uma flor que era das flores que ele tinha destruído quando ele ficou estressado. Aí ele ficou, nossa, mas essa véia até quando morre não me deixa em paz. Ele ficou puto da vida. Aí o pai dele tentando consertar. Não é isso. Ela quis dizer que ela foi embora, mas que tá tudo certo entre vocês. E é isso. Aí depois ele vai viajar, aí o Kleber vai continuar. No meu capítulo 12, né? O Jane está com 12 anos, então ele começa já a ter as mudanças, né, assim, de comportamento, e a Scott ela fica muito, né, irritada com isso, com o comportamento dele mudando, e ela vai reclamar para a Calpurnia, né, que é a governanta, né, a babá da casa. E a Calpurnia explica, né, para a Scott que isso é normal, é natural, da idade dele, então ele vai tendo essas mudanças e vai tendo aquele conflito, né? A Scott com 6 anos, ele já com 12 anos, então causa alguns conflitos. A Scott ela recebe uma carta do Jill, né? Que é um amiguinho deles, né? Que apronta todos ali nessa primeira parte do livro, né? Relatando que ele não tinha ido para passar lá com ela as férias, mas que ele tinha ganhado um novo pai, que também era advogado, igual o Atticus, né? E o Atticus, ele, como a Lana disse, ele recebe, né, uma convocação da Câmara Estadual e para ficar fora 2 semanas. Então ele viaja e fica fora 2 semanas. E enquanto ele está fora, as crianças ficam aos cuidados da Calpurnia, né, que é a governanta da casa. No que ele viaja também sai uma charge no jornal, né, do Atticus, em que mostrava um desenho do Atticus descalço e de cuecas, né, daí a Scott, sem saber, né, o que era aquilo ali também, fica toda agoniada, sem saber o que seria, o que significaria aquilo, né, e o Jane, ele fala que aquilo ali seria um elogio para o pai dele, né, por conta do pai deles estar trabalhando bastante, né, e fazer coisas que outras pessoas não fazem. Então, meio que remediou com ela também. Durante esse tempo, a Calpurnia ela arruma as crianças, né, para levá-las à igreja. Né, é a igreja que a Calpurnia frequenta, que era uma igreja frequentada somente por negros. Ao chegar na igreja, a Calpurnia é abordada por uma das pessoas, né, por uma senhora lá na igreja, que fala para ela por que ela está levando crianças, né, filhos de brancos na igreja, que é frequentado só por negros. Então também eles sofrem ali um tipo de preconceito ali também, naquele ambiente. A Calpurnia responde para essa senhora que eles estão somente acompanhando ela, mas a senhora continua a questioná-la, né, e a falar sobre o pai da criança também, das crianças também.
E daí aparece um homem, né, que é o Zibo, que intervém e acolhe as crianças, né, fala que elas são bem-vindas na igreja. Chega o reverendo Sykes, né, que é o chefe da igreja, cumprimenta a Calpurnia, as crianças. Daí, na hora que ele vai iniciar a celebração, ele destaca a presença, né, das crianças e fala, né, que as crianças são filhas do Áticos, né, e fala sobre o Áticos também. Ao dar os primeiros avisos, o reverendo ele fala sobre a situação do Tom Robinson, né, que é a pessoa que está sendo acusada, que o Áticos depois vai defendê-lo, né. Então, a partir do momento que ele fala do Tom Robinson, a Scout ela já consegue relacionar que é a pessoa que o pai dela vai estar atuando no caso. Então, e o pastor ele fala que a arrecadação daquele culto, as ofertas, elas seriam destinadas para Ellen, que é a esposa do Tom Robinson, né, para Ellen e para a família do Tom Robinson. Então, o culto acontece, né, após o sermão, o reverendo ele vai conferir as ofertas, ele vê que não deu a quantidade que esperava para poder passar para a família, né, do Robinson, e ele manda fechar a igreja inteira e fala para os fiéis que enquanto não tivesse a quantia que ele tinha estipulado, que era de $250, né, ele não liberaria ninguém para ir embora. Então, eles tiveram que ir pegando dinheiro e dando para poder sair da igreja. A Scout ela fica curiosa, né, para saber por que essas doações estão indo para Ellen, né? Ela pergunta, mas por que a Ellen ela não está trabalhando numa casa? Por que ela não está trabalhando e leva os filhos dela junto, igual todas as outras pessoas faziam? E o reverendo ele explica para ela, ela não está conseguindo um emprego por conta da situação do marido dela. Ela não está conseguindo, né, não está conseguindo trabalho. Então, enquanto ela não consegue trabalho, a gente precisa ajudá-la, né, enquanto o marido está preso. A Scout ela indaga, né, a Calpurnia, porque a Calpurnia fala, não, ele está preso, o Tom Robinson está preso porque ele foi acusado de ter estuprado, né, a filha do Bob Elwell, né, eu acho que é isso. E ela lembra que essa família Elwell ela é uma família problemática na cidade, que o pai dela, inclusive, né, o Atticus tinha falado que eles eram pessoas horríveis e que ela nunca tinha ouvido falar isso, né, o pai dela ter falado isso sobre ninguém. E então ela fala, mas se eles são horríveis, se eles estão falando isso, por que eles acreditam na família Elwell e não acreditam na inocência do Tom Robinson? Né? Então ela já começa a ter também esse questionamento ali. Ao final, né, o Jane ele faz bastante comentários ali sobre o culto, sobre a igreja, sobre os cantos. Daí ali eles descobrem que o Zibo, né, que é aquele cara que acolheu eles ali no começo do culto, ele é filho da Calpurnia, né, e a Calpurnia fala, daí eles ainda indagam a Calpurnia, por que com a gente você fala de uma forma e com né, aqui no meio das pessoas que você conhece, você conversa de outra maneira, né? E ela fala, daí ela até deixa no final, né, desse capítulo, ela deixa uma coisa, ela fala uma coisa assim: ninguém precisa mostrar que tudo sabe, não é educado. Em segundo lugar, as pessoas não gostam de quem sabe mais que eles. Incomoda. A gente não muda os outros falando direito. Eles precisam querer aprender. E se não querem, o jeito é ficar calado ou falar como eles. Agora eu passo para a Fabrícia, que vai falar capítulo 3. Bom,
Pessoal, para quem já leu o livro, sabe que é uma narrativa descritiva dela toda, né? Bem detalhista. Para quem não é muito chegado à leitura, chega a ser assim, pesado o livro, essa leitura, e tenta expressar no decorrer, né, da narrativa como se a gente fosse cidadão daquela cidade, né? No caso, Macomb fica no interior dos Estados Unidos, foi criada por conta da balsa que tinha que atravessar, então era só fluvial. E como antes não tinha barco, chegava na beira do rio e não tinha como seguir viagem, ali ficavam e criavam a cidade. E se deu na época da Segunda Guerra Mundial, e num período bastante, na Segunda Guerra, né? E num período bastante conturbado, onde negros não eram vistos nem como gente, não era ser humano. Então, narra com riqueza de detalhes todo o sofrimento que essas pessoas passam ali no decorrer da narrativa. O capítulo 13, ele fala da chegada da tia Alexandra, que era uma tia muito tradicionalista, que amava usar os corpetes e chamava bastante atenção da sociedade. E ela foi para lá para tentar fazer de Jen uma dama, uma moça à altura da sociedade para que ela pudesse casar. Porque até então, Jen e Jill ficavam sempre juntos e era sempre aquela molecada, sempre fazendo arte, e ela não via a Jane com bons olhos. Então ela chega e explica, né, que a ida dela até lá é porque ela estava preocupada com o irmão dela, que vinha sofrendo bastante pelo fato de estar, né, decidido a defender, né, o Tom. E aí ela chega, a cidade a acolhe muito bem, aí vem chá, enfim. Tudo aquilo que envolve o rito, né, de onde ela passa, de estar no centro das opressões e tal. Aí a gente sai dessa parte da Tia Alexandre, porque o capítulo 13 é um infinito diálogo, nada a ver, assim, com uma pessoa que quer transformar as crianças de outros naquilo que ela idealiza como uma pessoa de bem. E aí no capítulo 14 a gente já vê ali, pelo menos a parte, né, do meu livro, estava falando a respeito do Tom, né, quando ele é chamado a decora. E no julgamento da cidade, mostra cada personagem que ao longo do livro foram dando riquezas de detalhes, de tal forma que a gente olha na leitura e parece até que você já conhece a pessoa. E é muito interessante ver a descrição de cada característica dos cidadãos de Macomb. E aí, nessa parte, o Tom tá lá, faz o juramento, né, diante do juiz, e Atticus começa a interrogá-lo a respeito daquilo que ocorreu no dia 21 de novembro, né, na última primavera. Então, ali, ele pergunta a respeito do delito no qual ele tinha sido condenado anteriormente. Ele explica, trazendo a todos que estão ali que ele não tem nada para omitir, né? Nada para esconder, que tudo estava ali às claras. Durante o testemunho dele foi notado que ele tinha um problema no braço, então, dada a tamanha bagunça dentro da casa da Mayflower, era quase impossível que ele tivesse feito tudo aquilo só com um braço que funcionava direito. E Atticus, com o depoimento de Tom, fazendo perguntas corriqueiras a ele, quis mostrar a todos os cidadãos a vida de respeito que ele levava, os conhecimentos dele.
E aí é perguntado a ele a respeito da moça, que ele sempre passava educadamente em frente à casa, cumprimentava, e sempre ela tinha algo para que ele fizesse, e ele sempre era chamado na casa. Aí é perguntado a ele quantas vezes ele tinha ido, ele manifesta que tinha ido várias vezes, aquilo surpreende muito, causa um alvoroço no tribunal. E termina ele sendo interrogado pelo promotor Gilmer, que o interpela, né, a respeito desse dia, tentando desconsiderar todas as verdades que ele tinha feito ali. Pergunta bem assiduamente se ele havia estuprado a moça, e ele incisivamente nega por várias vezes que não havia tido isso e que tinha sido ela que tinha. O livro está errado, sabe? Mania, juro, é até 71, até 81. Porque o PDF, ele está muito adiante. E nossa, eu fiz um PDF, por isso que eu estava ouvindo delas e ouvi o seu. Eu pensei, agora faz sentido os delas não estavam fazendo. Então, bagunça no PDF. Sim, eu acredito que ele falou. Mas eu li o do livro. Não, é porque o PDF, por isso que estava no caso. E eu li o livro. Não, mas segue, vai. Acabou, continua. Não, gente, então assim. Dá pra ver que todo mundo leu o livro. Ele se levanta dali em meio a todo o alvoroço que estava sendo causado, né, ali, e Gilbert tenta desacreditar em todas as suas declarações. Então, eu termino o capítulo 14 assim, pela ordem. O meu é o 15, tem bastante diálogo, porque eu separei alguns pontos principais da obra. Foi quando El chamou ele de que ele era tão orgulhoso para lutar pelas pessoas negras, chamou ele de filho de uma figa. Tu é um filho de uma figa. Tu não luta pelo seu povo. E aí Stephen disse que Ashton respondeu, eu não sou velho demais. E meteu a mão no bolso e se afastou. Aí até Stephen falou, afinal das contas, lembrei. Antes ele tinha sido atirador, por isso que ele era um suspeito muito forte, porque ele já tinha atirado antes. Então, naquela noite, aí, só que eles falaram que na noite da prisão ele não tinha nenhuma arma na mão dele. Então, não fazia sentido. E que eu achava que funcionava melhor se eles apelassem com bom senso. Pois se o Sr. Orwell o matasse, pelo menos eles não morreriam de fome. Porque eles seriam criados pela tia Alexandra. No caso, ela vem, eu vou pular porque eu fiz pelo PDF também. O professor me mandou uma pulada aí na história. Mas, enfim. E quem disse que seria melhor se ele se a menina mais nova chorasse ou tivesse um ataque no júri, que a gente vê isso muito. Eu peguei um outro júri simulado, que teve a nossa viúva de Taubaté, né? Viúva não, a grávida de Taubaté, que ela chorou, ela gritou, e eles estavam pensando nisso, em colocar a menina para fazer ali o teatrinho para o juiz ficar com dó e inocentar ele. Uma parte que eu achei legal foi que eles estavam tentando adivinhar qual seria a pena dele. Se ele teria uma pena de morte, o que poderia ser. E aí eu achei interessante que ele falou assim, ó, não há um único júri nessa parte do mundo que fosse capaz de dizer, achamos que é culpado, mas não muito. Faça uma acusação dessa. Então, assim, nenhum juiz falar, eu acho que você é culpado, mas não é muito. Ou é culpado, ou não é. Eu achei interessante que hoje em dia a gente também vê muitas pessoas que querem já descobrir qual é o resultado da sentença, e não tem como, é só lá na hora. E outra coisa também que me chamou a atenção na sala deles é que ele ressaltou algo bem assim, como a Fabrícia falou, é um livro que tem muito detalhe, então quem não está acostumado acaba se assustando. Ele falou assim, ó, se o fato de ter cuspido na minha cara e ter me ameaçado de morte salvou... É Maiela que fala? É uma personagem, eu não sei se é Mirella, Maiela, e mais uma surra, então não me importa nada de repetir. Então, assim, ele é bem incisivo nas palavras dele. E aí Dio diz também uma palavra muito interessante. Ele fala que é como se uma largata dentro de uma... ele se sente como uma largata dentro de um casulo.
sabe, afinal, o que vai conseguir. E aí, Jane disse que não é hora deles de se preocuparem. E aí eles se dirigiram à sala, né? Porque a tia Alexandra já tinha chamado, interrompeu o assunto deles, né? Que eles estavam falando muito alto. No livro eles deixam bem explícito que eles estavam falando muito alto. E a tia Alexandra chamou eles para jantar. No jantar, eles continuaram discutindo, só que a tia Alexandra foi, cortou e falou para eles, ó, não é hora, que não é lugar, não vou discutir sobre isso. E aí passa para o próximo capítulo, porque praticamente foi o capítulo inteiro da discussão deles sobre isso. Eles tentando descobrir qual seria a sentença. Se seria sentença perpétua, se eles iam pegar a pena de morte e assim por diante. Boa noite. Nós somos responsáveis pelo capítulo 16 em diante, também do PDF. E a Scout, ela chega em casa e, apesar de ser uma criança, ela começa a ter essa sensibilidade do que está acontecendo. E são fatos muito sérios que está trazendo uma certa desestabilização da família. Então, enquanto o pai dela está no carro, ela sobe para o quarto dela, ela deita na cama, ela fica emocionada, começa a chorar e começa a pensar nos acontecimentos do dia anterior. Na manhã do dia seguinte, está um clima bastante pesado, ele se senta na mesa para tomar um café, assim como todas as manhãs. A tia Alexandra também, como sempre, continua sendo inconveniente. E eles começam a debater alguns temas de racismo na mesa. E a tia fala, olha, eu não acho interessante que as crianças ouçam esse tipo de assunto, porque isso não vai levar a lugar nenhum. E o pai delas fala, não, elas têm que ter consciência de que isso é errado, e que as pessoas que estão falando, os negros estão com raiva, porque nós estamos dando motivo para eles estarem com raiva. Só que ele fala que ele não quer que as crianças vão até o tribunal e assistam ao júri. Porém, no período da tarde, a Scout desobedece e ela vai até o tribunal. E esse acontecimento na cidade, ele é como se fosse... Porque, como lá é uma cidade, uma cidade pacata, não acontecia nada. Então, é algo que chama bastante atenção. Então, a começa é como se fosse uma espécie de procissão. Várias carroças começam a passar com as famílias. Os grupos que moram na zona rural também começam a se deslocar em direção ao júri. E o que chama a atenção é que, no meio do caminho, eles encontram uma pessoa parda. E aí eles citam que também existe racismo também com os pardos, que os brancos e os negros também não aceitam os pardos. E que existe uma outra cidade que os pardos são bem-vindos. Então, geralmente, quem nasce pardo nessa cidade, ele acaba mudando para essa cidade vizinha. E quando eles chegam lá no tribunal, o que chama a atenção é que os brancos eles têm preferência para entrar primeiramente no tribunal e também para sentar. Tanto que quando a Scout chega lá com seus colegas, cerca de 4 negros eles se levantam e dão um lugar para que elas possam se sentar. E eles descrevem a postura do juiz, que eles falam que o juiz, basicamente, ele não levava essa vida do judiciário de modo formal. Ele gostava de colocar os pés sobre a mesa, às vezes ele tratava os processos com certo descaso, principalmente quando era depois do almoço, os advogados achavam que ele dava uma cochilada enquanto eles estavam falando, demonstrando o seu ponto de defesa. E tem um episódio que um advogado, propositalmente, ele joga uma pilha de livros no chão, porque ele achou que o juiz estava dormindo. A juiz fala para ele, olha, eu estou acordado, se você fizer isso de novo, eu vou te dar uma multa de $500. Basicamente, o capítulo 16 é isso. Ele não consta como diálogo e nem nada do tipo. É mais esses fatores do racismo enraizado e estrutural presente naquela cidade e naquela comunidade. Boa noite. Vou falar da capítulo 17, que é das duas testemunhas do promotor, né, da acusação. Primeiro foi o xerife, né, que logo que ele entra, o promotor pergunta para ele como que ele encontrou a Meirelle. Ele disse que ela estava caída no chão, logo levantou, lavou o rosto no balde que estava no canto. Basicamente, ele não pergunta muita coisa para o xerife. Aí entra o Fish, né? Que é o advogado de defesa de Tom Robson. Ele usa umas artimanhas para pegar detalhe do que o xerife vai falar, né? Perguntando ao xerife como que ele encontrou também a Mayette, como que ela estava tão machucada. E detalhe que eu prestei muita atenção no ouvido,
ele perguntou pro o xerife falou que ela já estava começando a ficar com o olho roxo. Aí o Ático perguntou para ele, mas qual olho? Qual lado? Ele falou, lado esquerdo. Ele perguntou para ele, o esquerdo do senhor ou o esquerdo dela? Daí ele lembrou, ficou meio em dúvida, e falou, não, lado direito. E aí ele continuou repetindo, até o juiz ficar um pouco nervoso, prestar atenção na pergunta dele. Ele tornou a perguntar, você confirma que é o lado direito dela que está machucado? Ele falou, confirmo. Né? Por aí, basicamente, acabou a pergunta do Ático Fisch. Logo entra o Robert Revel, que é o pai de Maé. Ele, uma pessoa simples, né, chega lá, meio rústica. O promotor pergunta para ele se ele é pai de Maé. Ele pergunta, ó, se eu não sou, eu não tenho culpa, porque a mãe já morreu. É um detalhe importante dele. O juiz já ficou meio... tentou falar alguma coisa, mas deixou para ele ser uma pessoa simples. E o promotor pergunta para ele a mesma coisa que ele perguntou para o xerife, sobre o estado que ele achou a filha dele. Não fez muita pergunta, mas logo o Ático Fisch começou a perguntar para ele, né, o motivo que ele não chamou o médico, né, para acudir a filha dele. E o porquê que ele né, fala que ele chegou, pegou a menina, achou ela caída na sala, e agora aqui, né? Na janela, ele chegou na janela e viu o Tom Robson em cima da filha dele. Ele tentou, quando ele foi entrar para a sala, para acudir a menina, o Tom Robson fugiu. Ao invés dele, eu até comentei, não achei um detalhe, porque ele teve um instinto de vingança, muito menos de acudir a filha dele. Porque ele olhou, viu ela caindo ali e simplesmente já foi atrás do xerife, como uma coisa que ele já sabia onde estava. Né? Chamou o xerife chegou lá, essa parte ali era o xerife que ele falou, mas o xerife chegou, perguntou para a Marielle, quem fez isso com você? Ela confirmou que era Tom Robson. Ele saiu, foi na casa do Tom Robson, pegou o Tom Robson, levou para lá, ela confirmou e o xerife prendeu. Né? Áticos, na artimanha dele, começou a fazer a entrevista com o legal, tomar o depoimento do pai de Maé, começou a perguntar umas coisas para ele, o motivo de não ter chamado o médico. Ele pegou e falou que nunca tinha chamado o médico na vida dele, se tivesse que chamar, teria que pagar. Né? E acho que questionou ele, perguntou para ele se prestou atenção no depoimento do xerife. Ele já achou que Ático estava perdido, né? Ático não estava falando coisa em coisa. Ele pegou, claro, prestei atenção. Ático pergunta de novo, você confirma? Prestou atenção no que ele falou? E o Jim confirma totalmente tudo que ele falou. Aí Ático pergunta para ele, o senhor sabe ler e escrever? Eu olho para Ático e pergunto ele, mas pergunta mais tola, né? Perguntar para mim se eu sei ler e escrever. O juiz até interrompe, o promotor protesta, mas o juiz acaba deixando até onde que Ático tem que chegar com isso. Ático pega um papel, uma caneta que estava no seu bolso, e pede para o pai de Maé escrever o nome dele, mostrando declaradamente para o júri e para o juiz. Aí ele pegou e começou a escrever com a mão esquerda, né? Ele é canhoto. O juiz vem naquilo e pergunta para ele, o senhor é canhoto? Ele não entendeu muito bem, questionou o que isso teria a ver com o depoimento dele, se ele confirmava tudo que o xerife já tinha falado, né? E achar que o Tom Robson ter matado, ter violentado a filha dele. Aí o promotor acaba fazendo uma pergunta para ele se ele era ambidestro, né? Ele falou, claro que não, mas eu uso as duas mãos, as minhas duas mãos são capazes de fazer o que eu preciso. Né? E nisso, o Jim, que é o Jane, né, que é filho do Tom Robson, está no finalzinho ali, ele olha, cochicha para baixo e falou assim, nossa, pegamos eles. Pegamos ele. Essa é uma parte.
foi, onde ocorre o depoimento da vítima, da Maela, né? Quem que é Maela? Maela é uma menina de 19 anos e meio, branca, simples, do campo. Logo no início do depoimento, ela fica muito nervosa, começa a chorar, assim como toda vítima de abuso, de estupro. O juiz questiona por que ela estava chorando, ela fala que ela tem medo dele, e aponta um homem, mas ela não aponta para o acusado, que seria o Tom Robson, ela aponta para o Atlas, que é o advogado de defesa. Então, a acusação começa a fazer as perguntas para ela, pergunta para ela o que aconteceu naquele dia. Ela relata que ela pediu ajuda do Tom Robson para cortar lenha e que ela ofereceu para dar uma moeda para ele quando terminasse. Quando ela vai pegar a moeda em casa, ele agarra, quando ela se vira, ele chamou em cima dela, ele bateu muitas vezes e abusou dela. Ela desmaia em seguida e ela só lembra de acordar com o pai dela perguntando quem fez aquilo, né? Nisso, a acusação encerra e passa para a defesa fazer as perguntas. Então, o advogado tem uma saraivada de perguntas para ela, pergunta a idade dela, pergunta quantos irmãos ela tem, quantos pais ela morreu, pergunta se ela sabe ler e escrever. Ela começa a ficar com raiva, enfurecida com as perguntas, pergunta se o advogado está sondando dela. Então, o advogado de defesa resolve falar de Tom. Ele pergunta para ela se ela já conhecia o Tom, se já havia pedido para ele outros favores, outras vezes. Ela fala que não se lembra. Então, ele fala, então vamos passar para o que de fato aconteceu. Ele agarrou-se para você pelo pescoço, lhe disse asneiras, te jogou no chão, te bateu e lhe bateu na cara. Ele perguntou, ele te bateu na cara? Ela fala que não se lembra, que foi muito rápido. Ele pergunta de novo, ele insiste nessa pergunta se ele chamou o tiro na cara dela. Ela fala que ela fica muda em certo momento. Então, o advogado explica que precisa saber se eles estão diante do homem certo, se ela está acusando o homem correto. Nisso, Atticus pede que Tom Robson se levante. Quando ele se levanta, ele se desequilibra, mas ele não se desequilibra por causa do nervosismo. Ele se desequilibra porque o braço esquerdo dele é quase 30 centímetros menor que o outro e termina numa mão desfigurada. Ele é deficiente. Então, o advogado explica que ele, quando era mais jovem, ele foi vítima de um acidente, de uma descaraçadeira de algodão, que quase matou. O juiz até se levanta para ver, né, a situação dele. E a Atticus pergunta para a Maela, foi ele? Ela responde sim. O advogado pergunta, como? Ela fala, não sei, foi muito rápido. Então, a defesa começa a intimidar a vítima fazendo muitas perguntas. Ele quer que ela se lembre exatamente como foi. Ela fica muda. Então, o advogado pergunta para ela, o que seu pai viu pela janela? Você gritou, foi para Tom ou foi para o seu pai? Foi seu pai quem me bateu, não foi? Ela não quer responder mais nada. Então, o advogado se senta, mas ela fica de pé e resolve falar. Ela reafirma que foi acusada pelo homem mesmo e que todos os senhores ilustres que estão na sala são covardes, ninguém quer fazer nada a respeito. Ela começa a chorar aos soluços e emudece e realmente não responde mais nada. Então, o juiz suspende a audiência por 10 minutos e aí, ao retornar, o juiz pergunta se a defesa tem mais alguém para ouvir. E aí o Atticus responde que só tem mais uma pessoa. E aí a gente passa para o capítulo 19. Eu vou ficar de pé. Bom, 1930, racismo, Estados Unidos, segregação racial. Eu acho que todo mundo conseguiu pegar o que a gente tem ali, uma partezinha de um, de outro, tem alguma violência antiga. Então, nesse capítulo,
eu vou falar conversar com vocês um pouquinho, no capítulo 19 do PDF, tem uma confusão aí, PDF, livro, impresso. Mas, assim, a nossa mente, à medida que a gente vai descobrindo as coisas, ela vai em busca de preencher as lacunas, os espaços. Então, para ajudar essa nossa mente criativa, eu gostaria até de conversar, fazer esse bate-papo com vocês, mas de interagir também. Isso aqui está tudo, não vou fazer pergunta para vocês, nada disso. Então, assim, para a gente ir preenchendo as lacunas, eu gostaria que você desse uma olhadinha no rosto dessa moça. Para que você já tenha preenchendo, né? E deduzindo quem é ela, essa cara triste, sofrida. O pessoal de casa, não vem de casa. Bom, gente, essa aqui é a minha. Quem disse? Eu estou dizendo. A minha. É a vítima. É a que sofreu o abuso, é a que foi violentada. Nós, como advogados, buscamos sempre a verdade. É a nossa função correr atrás da verdade, perseguir ela. E não tomar o direito pelas próprias mãos e fazer uma justiça própria. Essa é a lei. Ela pode estar dizendo a verdade ou ela pode estar mentindo. Se foi Tom, o negro, que a violentou, que bateu nela, ou se foi o pai, a gente vai descobrir isso. Bom, essa amiga, e gostaria de apresentar para vocês o Tom. Esse é o Tom. Ele está sendo acusado. Também um cara triste, fustigado, claro, está sendo acusado de violentar a May. Ele também pode estar dizendo a verdade, ou ele pode estar mentindo. Muitas coisas que desfavorecem. Uma das coisas é a cor da pele. Ele é negro. Ele é um homem preto. Como os racistas gostam de figurar. Porque na França também. Agora eu vou apresentar para vocês o Atticus. Esse é o advogado de defesa. Esse é o rosto dele. Simpático. Branco. Responsável. Pai. Ele tem a favor dele a lei. Okay? Um dia seremos como Atticus. Agora. Esse. Esse é o nosso promotor. Sagaz, esperto, ambicioso. Ele quer colocar alguém na cadeia. E ele quer colocar o dono. E esse é o nosso juiz. Bem, e como a gente pode ver aqui, preguiçoso, relaxado, né, cansado. Claro, um juiz de carreira, né, que deve finalizar isso rápido, acabar. Vamos punir o negro,
e foi na cadeia. Bom, gente, então começa o interrogatório do Tom. Tom Robson. Áticos, do nosso advogado, começa interrogando ele. E aí ele pergunta: Tom, como é que você conheceu a Neide? Olha, eu passava na frente da casa dela todos os dias. Era o meu caminho de ir e vir para o trabalho. Era o caminho que você conhecia, sim? Responde. Era o único caminho. Eu passava todo dia na frente da casa dela. E ela pedia para mim, todos os dias, cumprir um trabalho. Era catar um graveto, cortar uma lenha. E isso foi assim, intensificando. Todo dia tinha um serviço para ele. E Tom Robson era muito prestativo, humilde. Ele gostava de servir os outros. Ele tinha um problema na sua mão esquerda. E isso impossibilitava ele de algumas atividades, mas não de outras. Ele conseguia fazer muitas atividades. Inclusive, desmontar um gaveteiro com uma chave. E assim ele fez. Pedido de quem? Pedido dele. Neide. Todas as vezes que Tom entrou na sua casa, foi a mando dela. Ela pediu. Tanto que o advogado, a promotoria, Áticos, perguntou para ele: você entrou alguma vez sem ela pedir? Sem a autorização de meio? Ele falou: nunca fiz isso. Sempre foi com a autorização dela. E ela pediu para mim, de uma forma muito simplista, ela pediu para mim desmontar o gaveteiro. E ela pediu. E eu disse para ela que o meu trabalho não exigia um instrumento, uma ferramenta do tipo machadinha. Eu tinha uma enxada na mão, só uma enxada. Mas não se preocupe, disse ela. Eu tenho uma machadinha. Você pode vir desmonta por mim. E foi desmonta. E todos os dias foi assim. Um serviço aqui, um serviço ali, e assim a coisa seguia. Áticos também interrogou ele de forma mais forte, mais incisiva, perguntando para ele: você viu o advogado? Você machucou ela? Ele sempre falava: não, nunca fiz isso. Não era a minha intenção fazer isso. Jamais. Quem fez isso com ela? Quem bateu nela? A própria lei acusou. Como? Pode estar mentindo ou não. Nesse processo todo, fica caracterizado que Tom é capaz. É capaz de quê? Bom, se ele é capaz de realizar uma atividade, de desmontar um gaveteiro de madeira, ele também é capaz de provocar um mal a alguém. E Áticos pergunta: você é capaz? Você é capaz de provocar ela? Você é capaz de provocar isso? Ele fala: eu não fiz, mas suponho que sim. Se eu tenho a força de um homem para desmontar um gaveteiro, pode ser sim, eu sou capaz, mas não filho. Não, filho. A filha dele, a que dava a história, se convence. Ela mesma fala: nossa, mas ele parece tão verdadeiro nas palavras, né? Ele parece que está dizendo a verdade. Mas a gente, sem saber o final do livro, a gente não pode despertar que é possível que ele tenha feito aquilo que falou. É possível. Mesmo com uma mão apropriada,
uma mão deficiente? Sim, é possível. Você consegue desmontar um inteiro? Não consegue. Tocar, pisar, bater, violentar. A gente não pode descartar isso. Da mesma maneira que a gente não consegue descartar o pai. E isso vai ficando mais evidente à medida que a gente vai se aprofundando na leitura. O juiz. O juiz que fica ali na sua imparcialidade, né, se irrita algumas vezes. E principalmente quando alguém levanta para o júri e fala, olha, ele trabalha para mim. Ele trabalha para mim há 10 anos. Quem trabalha? Ele trabalha. Né? Tom Robson trabalha para mim há 10 anos. E ele nunca foi capaz de qualquer ato de violência. O juiz se irrita, apesar de ficar meio dormindo, nesse momento nervoso. E ele fala, se não me engano, o nome de quem ele era Nick Bells, coisa assim. Isso. Olha, se você tem alguma coisa para falar, a gente vai marcar um outro momento, você vem e fala, mas agora, nesse momento, você não pode falar. E ele se irrita tanto que pede para ele se retirar tudo. Sai daí. Isso. Então, há esses momentos de intercorrência, é interessante a gente preocupar, que é quando o juiz se exalta. E quando o juiz se exalta, obviamente, todo o processo acaba sofrendo aquela desestabilidade. Mas a parte em que o advogado faz essa interroga, então, e coloca, ele traz, né, algumas características, e uma delas, que muita importância, é provar para o júri de que Tom não tem nada a esconder. Tanto que ele fala para o Tom, pergunta, você já teve problema com a justiça? Ele fala, tive sim. Né? Eu fui condenado 30 dias, né? Eu fui preso durante 30 dias por perturbação da ordem. Uma briga de rua, briguei com alguém, ora, você consegue brigar com alguém e foi com outro negro, se ele consegue brigar com alguém, ele consegue brigar. Pode cometer um crime, pode cometer um crime. E aí ele pergunta, o advogado pergunta, olha, e o outro homem, como é que ele ficou? Bom, ele teve uma briga, ele perdi a briga, só que eu fiquei na cadeia, e o outro tinha dinheiro para pagar finanças. Mas essa tentativa de trazer, de expor como Robson, como essa parte de que ele teve problema com a justiça, foi uma tentativa de mostrar ao júri, olha, ele não tem nada a esconder. Ele, de fato, teve problema com a justiça. E aí, o artigo 100, e a hora do promotor. É a hora de Gilmer. E o Gilmer seguia naquela situação. E ele foi tão sagaz, tão esperto, que ele utilizou da mesma maneira que o Quartus tentou convencer o júri de que o Tom não tinha nada a esconder, ele pega exatamente esse ponto. E ele vai com a mesma pergunta. Ele pula com a justiça, entende? Então, você já brigou? Brigou? Sim, eu briguei. E se você brigou, então você consegue realmente provocar o mal a uma outra pessoa. E da mesma maneira em que o Atticus traz uma forma de convencer o júri, o Gilmer também traz esse elemento, tenta desclassificar o júri. Tenta mostrar para o júri, olha, ele já teve problema com justiça. Ele não é este negro bonzinho em que vocês estão acreditando. Ele pode provocar o mal também. E ele continua nessa tônica de inquirir, fazer questionamentos do Tom. E aí ele pergunta, em que momento foi esse que eles estão te acusando? Em que situação foi essa? Qual foi o dia? Qual foi o momento
em que você violentou. Ele usa um tom como se ele soubesse da verdade. Eu sei que você violentou ela. E quando foi? Que momento que foi? Quais foram os elementos? E aí ele pergunta. Pergunta para ele. Você foi na casa dela. Você foi na casa dela e você foi fazer mais do que? Você desmontou a bebida, o que mais você foi fazer? O Tom Robson fala, olha, teve um dia que eu passei na frente da casa dela e estava tudo muito quieto, muito quieto. As crianças não estavam lá, porque havia muitas crianças ali. Né? Ela tinha 7 irmãos. A mãe tinha falecido, o pai tinha falecido, mas 7 irmãos. Engraçado, 7 irmãos e só o Tom Robson que fazia esses serviços de pegar um graveto, cortar uma lenha, e os outros irmãos. Com qual intenção ela chamava somente ele? Então, obviamente que a narrativa vai plantando essas sementinhas, essas dúvidas, que a gente vai tentando preencher. Continuando ainda a fala dele, ele diz para Diana. Um dia ela me chamou para consertar uma porta. A porta estava com um problema na dobradiça. Eu entrei, abri a porta, mexi com a porta, mas não tinha problema nenhum. A porta estava ótima, a dobradiça estava inteira. Eu até perguntei para ela, olha, como é que eu vou arrumar essa porta se eu não tenho chave de fenda? Ela disse para ele, como tudo aquilo eu tenho. Tem uma chave de verso. Ele foi, não tinha problema com a porta. E um dado momento, enquanto ele estava no quarto, só ele e ela pede para ele, pegue alguma coisa aqui em cima do armário. Era um outro gaveteiro. A casa estava cheia de gaveteiro. O outro gaveteiro, pegue sim. Ele foi lá, pegou, subiu uma cadeira. Foi pegar. No momento em que ele foi tentar pegar, ele desequilibrou. Quando ele se desequilibra, ela agarra a cintura dele. Ele fica assustado. Branca nunca fez isso. E ele meio que cai, ela segura ele e ela beija. Ele fica assustado. Ele se assusta. Ele tenta afastar ela e ela fala para ele, eu nunca beijei um homem. Mas beijar um homem mesmo é a mesma coisa. Mas o que meu pai faz comigo, isso eu nunca fiz. Então isso marca. Ele tenta sair, ela coloca as costas na porta, fecha a porta e impede que ele saia. Só que ele escuta uma voz. Era a voz do pai dela. E aí, quando ele narra isso, o advogado, ele pergunta, mas o que o pai dela disse? O que o pai dela disse? Aí ele fica vexado, fica acanhado, fica com vergonha, não quer falar as palavras. Mas insiste. Você precisa disso. Aí ele fala, entre aspas, né? Sua cunha, eu vou te matar. Foi isso que o pai dela gritou. E nesse momento em que o pai grita, ele consegue abrir a porta e consegue fugir. E aí o Guilherme fala para ele, mas nossa, um homem desse tamanho, negro, forte como você fugiu? Fugir. Você não sabe o que é ser medo. Se você fosse medo, você também fugiria. Mas qual era o seu medo? O meu medo era de parar no tribunal. Como eu estou. Então esse era o seu medo, né? Esse. Mas e o pai dela?
você viu o pai dela? Bom, eu não sei o que aconteceu lá dentro. Porque antes que o pai dela entrasse, eu já estava lá. E eu não sei mais o que aconteceu. Nesse momento, o Guilherme fica numa situação difícil porque ele provocou, ele conduziu aquela situação, mas ao mesmo tempo saiu do controle dele. Porque ele queria desclassificar, desacreditar o Tom Watson, mas ele conseguiu o oposto. Isso na fala do Tom Watson. Claro que o capítulo se encerra aí, fica essas dúvidas de quem foi, quem não foi, quem está falando a verdade, se é Tom Watson, se é ele. Pois aí, depois disso, agora, descendo um pouquinho mais, que na verdade a minha parte acabou. Depois que as outras equipes apresentarem, interessante que tem mais um personagem, que é o Rochinol. Eu acho que não sei, essa é a nossa última. Não, né? Esse aqui, não é? Esse aqui é o final, então? Não. Então, alguém no finalzinho vai trazer, que eu acho muito interessante, a parte do Rochinol, que faz uma comparação, um pouco de lirismo, mas é interessante fazer essa vida real, com esse Rochinol aí, que é bacana. Não vou falar não, porque senão eu vou dar spoiler. Bom, gente, a minha parte é essa. O Rochinol é a tradução original do nome do livro. Acabou. Para que na verdade é só para preencher, para cristalizar uma imagem na cabeça de vocês. Vocês ficarem assim, eu ficar prestando atenção em quem está falando, vocês ficam olhando. Agora é o outro livro? Gente, só para fazer uma ponte rápida aqui, né? Entre os dois livros, mas é interessante esse contexto, né? De racismo, de injustiça social, se pararem para pensar todos os diálogos, a governanta, a família, querendo incutir o que os filhos poderiam dialogar na mesa, né? Tipo assim, aí depois você tem o julgamento do júri, então talvez as expressões da sociedade acabam caindo todo no julgamento, né? Às vezes não é um julgamento só dele em si, mas é um julgamento de todos os anseios da sociedade. Por isso que o livro tem 3 partes, a parte final, que é a parte técnica do julgamento. Mas por que a parte maior do livro é uma parte que vem falando da família do advogado, para pensar, para mostrar a sociedade, né? Para mostrar os valores, os estigmas. A Luana falou um trecho interessante, que o advogado seria criminado pela sociedade, né? Porque ele é um branco e escolhido para fazer a defesa de um preto, né? E a gente pega alguns filmes que retratam bem isso, né? Não sei se assistiram aquele filme Estrelas Além do Tempo. Já assistiram? É uma história real, né? De 3 negras que ajudaram com seu conhecimento a calcular, dentro da física, dentro da astronomia, a rotação para o homem chegar na Lua, né? E aí o filme retrata muito bem isso, porque elas eram estranhas num QG só de cientistas brancos, e quando elas tinham as necessidades de, por exemplo, urinar, elas tinham que ir lá para o outro ponto da NASA, porque tinha um banheiro só de pretos, né? Então, um filme que retrata bem isso. E outro filme que eu recomendei para vocês essa semana, Luta por Justiça, não sei se assistiram, não? E eu não sei quem falou aqui. O Kevin Marshall, Igualdade e Justiça, também retrata uma situação igual a essa. Então, eu identifiquei muitas falas aqui com Luta por Justiça, que é um caso real, do estudante de advogado de Harvard, né? Que foi escolhido para fazer a revisão de um processo criminal
daquele que fica condenado para a pena de morte. E aí, nesse processo, inclusive gracioso, não cobrou nada, né? Ele conseguiu desenvolver que ele era inocente e evitou que ele fosse para a pena de morte. Mas não é essa questão de fundo não que eu queria relatar. Uma das falas aqui falou da sessão do julgamento, em que as pessoas que iam assistir eram brancas, né? E os negros ficavam para fora. E esse filme, a cena final retrata isso. Que a cena final do julgamento, a luta por justiça, na hora que o advogado chega, a comunidade negra do réu estava toda do lado de fora, em pé. E o oficial de justiça não deixou eles entrarem. E aí, na hora que o advogado chega, ele, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente não foi autorizado a nossa entrada. Aí, na hora que abre as portas, o auditório está repleto, lotado de pessoas brancas. Né? Então, eu lembrei disso, que é algo que retrata no livro, não sei quem falou, para você, né? Que, tudo, né? Inclusive, esse filme ele é da década de 40, né? E o contexto do livro é da década de 30. Não é isso? Do estado do Alabama, que é do sul dos Estados Unidos, que é bem desse contexto de racismo. Né? Enfim, bem legal. E outras colocações aqui, mas deixa só pensando. Vamos lá, próximo livro. Esse é mais prático, né? Fala de processo. Bem mais rápido. Bem mais rápido. Vamos lá. Boa noite, gente. Sou a Ana Paula. A gente veio falar hoje sobre o livro Processo. A equipe nossa pegou das páginas 95 a 136. Começa no capítulo quando entra na trama o tio Lane, que é o tio do K, né, o personagem que está sendo processado no contexto do livro. O tio Lane, né, que ele é um proprietário rural, e ele fica sabendo, por meio de uma carta que a filha dele mandou para ele, que está acontecendo um processo com o carro, que não se sabe qual que é o cunho, que ela está preocupada, que ele está trabalhando, mas está sendo vigiado. Então, ele vai para procurar saber o que está acontecendo com o carro e para oferecer ajuda para ele. Então, ele chega, conversa, pergunta o que está acontecendo e vão atrás de um advogado, que é um amigo de infância, né, do Lênin. Ele já está debilitado, né, quando eles chegam na casa, né, do advogado, eles vão fora de horário. Daí tem uma enfermeira que não quer deixar eles entrarem. Daí eles insistem, né, para entrar, passar o caso para o advogado. Então, eles conversam, né, explicam, o advogado já está sabendo sobre o processo, porque acontece um boato, todo mundo está comentando, e aí ele vai pegar a causa do carro. Aí, no contexto da história, o tio Lênin observa que o cara está um pouco assim, não ligando muito para o andamento do processo, não dá tanta importância para o processo, acha que tudo vai acabar bem, de uma forma ou de outra, só que não se sabe nada do andamento do processo, nada das provas, nem dos autos, nem de nada que está acontecendo. Então, o advogado entra para ver sobre isso e ele só fala para o cara que é complexo, é grave, mas não fala o que é, nem como está o andamento do processo. Então, aí o cara começa a desconfiar do advogado, achar que o advogado está fazendo um bom trabalho. E aí o advogado convence, né, o cara a ficar com ele, fala que já teve várias causas complexas que ele ganhou. E então o cara continua com ele como advogado. Aí ele
começa a refletir, né, sobre as vantagens de uma organização judicial, reflete que o processo toma rumo onde o advogado não pode mais acompanhar, mesmo tendo boas relações com os funcionários. E, no geral, o processo não é apenas mantido em segredo para o público, mas também para os réus. Alguns advogados de defesa frequentavam os salas judiciais e eram próximos dos funcionários da justiça. Boa noite, pessoal. Já no segundo período, e dentro desse contexto que a Ana trouxe, justamente nessa falha onde ele detecta a entrada da defesa, é nisso daí que ele consegue definir uma linha de comportamento da outra parte, né? Esse uma história que é contada, que parece muito verdadeira naquele primeiro momento. Então, com isso, o Joseph ele não podia permitir que seus esforços com o processo fossem confrontados e fossem colocar os obstáculos no próprio advogado que contratou. Então, ele já não se envergonhava, ele não tinha nenhum problema em passar altas horas redigindo a peça do próprio processo. Ele tomou uma frente, né? Trazendo para si poder de seu próprio advogado, porque justamente ele tinha uma preocupação por se tratar do seu nome, da sua pessoa, até mesmo da sua liberdade. Ele tomou para si coisas que eram do seu advogado, justamente por medo que o seu advogado atrapalhasse o andamento do processo. E nisso, o diretor adjunto entra na sala e convida o primeiro cliente a ir ao seu escritório. E com isso, Joseph também entendeu e achou ser uma boa ideia o cliente entrar, porque ele precisava de alguns momentos para poder pensar e poder ver como ele ia dar andamento às coisas. E o fato de estarem fora, terem essa imagem que tinham vindo lá dentro, ele entendeu que não seria interrompido. E isso para ele foi muito bom. Então ele se deu conta que não teria que fazer só a questão material, mas que ele teria que correr também com todo o processo investigativo e com outras informações que ele teria que levantar para poder concluir o processo de uma forma que fosse benéfica para ele. E nisso o fabricante diz que conhece um pintor, né, que aí entra na parte do Torelli, que é o que trabalha no tribunal. E nisso, aqui eu encerro porque ele fala justamente essa questão. O Torelli pode te ajudar. Ele tem um cargo um pouco mais simples, mas ele tem acesso aos corredores dos tribunais. E Joseph aqui sabia que a informação era a principal arma dele para vencer. Então, ele quis, né, se aproximar do Torelli para ter essas informações, porque o Torelli também podia levá-lo aos altos cargos do tribunal para que ele pudesse, assim, discorrer e poder ter um desempenho melhor no processo em questão. Mestre. Boa? Senhor. Não tem mais ninguém para falar desse livro? Tem sim. Tem? Acabou. Eu só entregar aos colegas. A página de vocês vai estar 136, né? De uma das versões Porque tem essa questão. Sim. Tem essa questão com página. Também tirando por PDF. Se quiser puxar ali, tá tudo bem, Eu vou dividir os capítulos em páginas, né? Então, eu vou dizer que algumas páginas de 127 até o final desse capítulo que vocês começaram, e são páginas muito importantes, porque finalmente consegue então falar com o advogado pessoalmente, sobre o segredo do advogado, dentro do quarto desse advogado, que é o nome 12 de você da Câmara. E no quarto do advogado se encontram com as duas pessoas, que eram o Lopes e a Denise. E o advogado, não sabendo da intenção de dispensar os serviços dele, ele forma um método de comunicar o Lopes na frente de cá, para intimidar, então, a não ter essa intenção de desistir desse advogado que foi decidido aí. Na página 128, então, o advogado continua, é uma página inteirinha só de ligação contra o Lopes, o advogado contra esse Lopes, e a Leni, que é uma personagem muito importante nessa parte desse advogado, defende o Lopes o tempo todo. Durante toda a humilhação do advogado, ele só observa a reação que tem o Joseph Carter, para ele poder observar como que ele está reagindo diante dessa cena toda de humilhação. Na página seguinte, o mais importante, então, foi o diálogo
que foi intimidador e envenenado entre o Locke e aumentando, né, o medo do Locke do seu processo. E aí o K percebe que esse método utilizado pelo advogado era justamente para fazer esse medo e alienar todos os clientes dele. Então, isso o Locke percebe, o K percebe, e na página seguinte, na 139, esse diálogo então leva o Locke a um extremo de loucura, de medo, e diante dessa cena angustiante, o próprio advogado vem e tenta acalmar o Locke. E aí o K percebe que foi a segunda etapa, então, do plano do advogado, que era fazer o medo, intimidar e depois vir e salvá-lo, na tentativa de fazer com que o Locke percebesse que o advogado estava ali para tentar ajudá-lo o tempo todo. Então, esse foi o método que o Locke percebe, né, que o advogado fazia o tempo todo. Termina ali esse capítulo, e o interessante é que esse livro ele não tem alguns finais, né, do capítulo, e esse capítulo é assim, ele não tem um final, porque o autor não concluiu esse capítulo, número 8. Na página seguinte, então, começa o capítulo 9, com o título da Catedral. Esse capítulo inteirinho acontece dentro da Catedral, onde K se viu numa situação de muita angústia, né? Então, esse capítulo se inicia quando o diretor-geral do banco chama o K para ser encarregado de receber uma visita muito importante do banco para fazer um guia turístico pela cidade. E aí, na página seguinte, ele volta ao banco às 7 horas da manhã, quando o diretor e esse visitante italiano estão conversando, o K entra e eles combinam, então, de visitar somente uma catedral. Na página seguinte, o diretor e esse visitante confirmam essa visita às 10 horas da manhã, foi assim que aconteceu. Na página 145, quando o K estava de saída, a Lene liga para ele e pergunta onde ele estava indo. Ele disse que estava indo na catedral, que estava com pressa, que queria sair às 9h30. E Lene pergunta para ele, mas por que você vai à catedral? Você não sabe que eles estão te visitando? Ele desliga o telefone apressadamente e sai. Chega na catedral às 9h30, antecipado desse visitante, para não perder nenhum momento da visita desse visitante ilustre. Na página 146, K chega então na catedral, entra e fica admirado com o que ele vê no interior dessa catedral, e passa muito tempo dele observando enquanto o visitante não chega. Aí já passava das 10 horas, ele percebeu que o visitante não ia chegar e que ele estava dentro de uma armadilha. Então, enquanto o K observava pelo interior, apareceu o sacristão, fez um sinal para o K, chamando ele, e ele seguiu esse K, e ele levou o K até o púlpito, que é o local onde se faz a pregação, né, da homilia dentro da catedral, e lá nesse púlpito estava um padre, já estava esperando por K. Então, começa então um diálogo entre o padre e K. Os meus colegas aí vão dar sequência, né? K busca a opinião do padre sobre o processo, e o padre, por sua vez, tenta aconselhar, dizendo que não pode acreditar em todas as opiniões. O padre, então, com um aparato sobre o homem e a lei, K questiona sobre a história. O padre diz que ela pode ser interpretada de muitas formas. O padre conta diversas possíveis interpretações para refletir. K, mesmo depois de escutar, ainda não está de acordo com o padre. K precisa ir embora, pois só estava lá para acompanhar o italiano. K vai embora, ainda confuso e sem nenhuma resposta. Assim acaba o capítulo da catedral. Aí, no capítulo 10, o fim. O K está na véspera de completar 31 anos e aí ele se encontra à noite com 2 homens e ele fica desconfiado.
Ele tenta puxar assunto com esses dois homens, que inventam uma história para cá, mas logo cá percebe que eles não conseguem responder muito bem as perguntas, e aí ele começa a andar de forma acelerada pelas vielas. Os dois homens apertam o carro, tenta acelerar o passo, não consegue fugir dele, tenta procurar alguns policiais veem cá com esses dois homens atrás, mas acabam ignorando o carro. Num dos furtos dos dois, K corre até a colina, onde os dois homens perseguem K, acabam encontrando K ali. E no final, K já nervoso, o capítulo se encerra com os dois homens apertando o K e tipo assim, demonstrando uma força para cá com uma forma punitiva de cá com relação ao processo. A visita da Elsa começou a parte, né? E o cabo intimado que o telefone tocou. E dentro dos interrogatórios realizados, interrogatórios bem muitos deles eram considerados inúteis, como falou a Elsa para ele na hora da visita. E teria uma justificativa para faltar ao interrogatório. Dessa forma, ela perguntou se eu teria alguma punição e ao negar a intimação. Como a resposta foi não, o senhor teria culpado. E ele ficou defendendo, então ele se dirigiu à pauta de Elsa. E aí o próximo ponto do livro é a visita de casamento dele. O canal visitava a mãe há 3 anos, mesmo ele tendo prometido que ia passar todos os aniversários lá. Ele havia quebrado essa promessa, até porque tinha uma briga que cuidava do dinheiro e carne de água e da mãe. Nesse ele mandava cartas falando da situação que sua mãe, que estava quase certa. Então ele resolveu, de maneira que conseguiu visitar ela, e solicitou ao diretor do seu gabinete dias de licença. Sendo assim, ele autorizou e desejou boa viagem. Quando o cara chegou, ele estava à espera, gente, eu não sei falar desculpa. Acho que é assim que fala, fiz. Uma carta em mãos, e ao ver a criatura saindo, cada deduziu sua intimação, então pegou a carta da mão e arrasou. O próximo ponto é o procurador. A sociedade e seus amigos da mesa, com costume informado, tinham sempre parecido de numa atenção especial, de forma que nessas reuniões participavam exclusivamente juízes e advogados, e os ajudantes do tribunal, que só participavam do debate para ser ridicularizado pelos demais, como juízes e pelos advogados. Eram feitas perguntas para eles para envergonhá-los, porque eles sabiam que eles não saberiam responder. O caso foi colocado no grupo de um advogado que passava horas com ele. O próximo capítulo fala sobre a casa. A casa, depois ele tentar várias ocasiões, depois ele tenta procurar muito, ele consegue, tanto de Wolfart, eu não sei qual os nomes, Wolfart, quanto de Titorelli. Ele consegue o número exato da casa e mais tarde a informação, ele conseguiu só um número e mais tarde o Titorelli conseguiu complementar o resto do endereço para ele. Por conhecer o pintor, K não contradiz e nem pediu mais informação e teve a impressão de que o Titorelli, na qualidade de atormentador, substituía de longe o juiz. K teve a oportunidade de torturá-lo e fez por um bom tempo, dando a entender que sabia algo mais sobre a casa, e sempre que o K tocava no assunto, o Titorelli bebia água azul.
próximo capítulo fala sobre o sistema arriscado a partida que vai tratar que o K passa muito tempo em repouso, ele medita muito no escuro e ele não é incomodado durante esse período. E era em Titorelli que ele mais gostava de pensar quando ele estava sentado no sofá. Ele sempre... Perdão, gente, você não pode comunicação aqui. Esse riscado a partir daqui, ele fala sobre a tortura do K como Titorelli, certo? Então, o K, ele passa muito tempo ali no escuro, em repouso, vendo, né, o Titorelli na... Eu não sei como, sentado no sofá, assim, e ele estava, tipo, vidrado, muito vidrado no Titorelli. No livro fala afogava-lhe os braços e lisonjeava-o de todas as maneiras. Ele estava completamente vidrado e ali naquela tortura, provavelmente psicológica, que ele estava fazendo com o Titorelli. Mas apesar disso, o Kylie sabia que ele não conseguiria obter tudo porque o Titorelli era um homem descuidado, fácil de conquistar e sem um exato sentido de dever. E agora eu vou para a minha parte, que eu tive que ler a parte de outra pessoa. A continuação desse capítulo eu vou ler. Depois pula para um parágrafo que eu não entendi muito, porque parece que o processo é meio desconexo em algumas partes. Então, aí já pula para a parte que o K já está numa conversa com o diretor interino do trabalho. Ele fala que o K, ele se passa por uma situação que ele está dentro do escritório desse diretor interino e o K resolve conversar com ele. E ele apresenta o relatório de todas as coisas que ele conseguiu juntar durante a investigação. Ele tenta chamar a atenção do diretor interino e ele simplesmente ignora o K em todas as tentativas frustradas dele. E porque ele estava muito entretido com algum trabalho manual que ele estava fazendo na hora, então ele não estava muito interessado no que o K estava querendo falar. Depois, no momento, o Kylie se encontra muito submerso aqui no relatório que ele está fazendo, no relatório que ele está lendo, que ele nem percebe que o diretor interino parou porque ele estava sabendo que vai prestar atenção nele, se levantou assim e ficou tipo, meio cheio de ouvir o K falar sobre o relatório, porque era algo que não interessava ele de nenhuma maneira. E aí, o K, ele tenta prender a atenção do diretor ali, já que o diretor está desafio, eles têm o papel do relatório para ele dar para o diretor interino ler. E o diretor, assim, no gesto brusco, tipo, fala que tipo, a parte do papel, assim, ignora totalmente. A tentativa dele de tentar conseguir uma comunicação ali entre eles. E aí tem uma parte que o capítulo ele se encerra com o diretor interino colocando o seu peso em cima de uma balaustrada, que eu não sei o que é isso, deve ser tipo uma escrivaninha, alguma coisa do tipo. E ele coloca todo o seu peso apoiado nisso para ouvir o que o cara estava falando no relatório. E aí a madeira vai lá e ela se parte em dois. E aí o diretor interino vira pro Kai e fala assim, nossa, madeira ordinária isso aqui, né? Tipo, ele murmura. E o capítulo termina isso. Depois ele fala sobre... Depois que termina esse capítulo, ele começa um outro capítulo que chama Um Fragmento. Que já passa o K saindo de um teatro. Ok, o K saiu do teatro porque ele estava completamente fatigado e a peça estava completamente entediante e ele achou que as coisas que estavam fazendo a peça totalmente performance, então ela estava muito entediante, então ele pegou e saiu do teatro, porque uma pessoa de ciência ele tem a ideia mas a ideia dele de se hospedar na casa do tio dele deixa muito mais tormentado do que estava dentro do teatro. Ele relata isso dentro do livro. Mas ele estava bastante empenhado em tentar falar com a F.
mas a companhia do tio dele presente ia ser impossível ele tentar fazer contato com a Apple. Porém, o tio dele, ele tem a brilhante ideia do tio dele poder utilizar o comboio à noite para ele voltar para a cidade dele, porque ele foi para outra cidade para ver o teatro. E mesmo dando uma pequena possibilidade, provavelmente a maior possibilidade do tio dele não querer ir para outra cidade, porque ele se hospedar na cidade que ele estava com ele foi lá com uma relação do tio para perguntar se o tio conseguia voltar para a cidade dele, porque ele ia ficar lá sozinho. Tanto que lá ele fala que a ajuda do tio dele não ia ser mais necessária, então ele não precisava mais do tio ali. E mesmo dando essa pequena possibilidade, o K vai lá e fala com o tio dele isso, e aí o tio dele vira e fala para ele que realmente ele concorda com o K, fala que a ajuda dele ele não precisa mais de ajuda, então que ele iria voltar para a cidade dele e ele fala com o tio dele e o tio dele concordou em ir para casa no dia seguinte ou no comboio da noite do mesmo dia, do jeito que eu queria. Tanto que o capítulo ele se encerra com o telefone tipo assim, eu vou amanhã. E aí o cara vira e fala assim, não, pode ser no comboio dessa noite. E aí o capítulo se encerra. Os próximos capítulos, eles são um pouco confusos, eu achei, pelo menos. Porque parece que são, tipo... Ele meio que reescreve algumas partes do livro, sabe? Tipo, ele bota... Por exemplo, o livro ele é dividido em páginas, né? E aí, nesse final do próximo capítulo em diante, é só ele fazendo, tipo, notas de rodapés no resto do livro. Só que ele colocou isso no final do livro ao invés de colocar nos capítulos. Essa parte ficou meio confusa, mas o livro acaba assim. O livro é totalmente confuso, eu não entendi nada. É porque ele é um compilado que um amigo do Kafka juntou, né? Então foi, tipo assim, ele que escreveu direto, foi compilado, tanto que o amigo justifica no final do livro esse compilado. É interessante que esse livro é famoso, né? É famoso por várias visões. Uma das visões aqui que ele é famosa, se usa muito do processo kafkiano para falar que o processo é nulo. Então tem muita defesa que usa as ideias do processo, né? Essa parábola do processo para demonstrar que o processo é nulo. Então, tem momentos do livro que é uma crítica ao sistema de justiça, a burocracia, a pessoa não sabe aquilo que ela está sendo processada, ela tem dificuldade de acesso a uma defesa técnica. Quando aparece o advogado ele está com outros interesses que ele fica na dúvida, né? Então, o filme também ele traz um pouco de paradoxo, porque ele reclama que ele está respondendo o processo sozinho. Aí, na hora que aparece o advogado para ele, ele duvida do trabalho do advogado. Então, ele também não olha só o sistema de justiça, ele também olha o papel da advocacia. Mas é o que o colega falou ali mesmo, né? Engraçado que ele leu a parte final, da morte dele, e elas continuaram dando de coisa. Peraí, então não é o final, né? Mas é por quê? Porque o autor, ele morreu antes, né? Ele morreu em 1920. Aí depois um amigo dele pega esses manuscritos e consegue publicar por uma editora na Alemanha. Por isso que alguns nomes são nomes em alemão. Mas o autor não era alemão, ele era tcheco, né? Ele era tcheco. Então por que tem muito nome alemão no livro? Por conta disso. Por isso que é meio confuso, e é verdade. Há uma crítica na parte final do livro que fica sem sentido, mas é que são manuscritos. Juntou algumas ideias, vamos publicar. Mas a primeira parte, a parte do livro, que ele é preso e tal, até o momento da morte, que é aquilo que você mais extrai para o sistema de justiça, né? E é um livro muito crítico. Tem uma frase final que ele fala que ele viveu como cão, não é isso? É um diálogo emblemático, mostrando que o processo ele tem que ser uma garantia para as pessoas, né? Tem que olhar para a humanidade da pessoa, não entender ela como um mero objeto. Então ele traz essa reflexão. E a ideia da morte dele, que é uma ideia pesada, né? Ele é perseguido, e aí parece que entra uma faca pela boca, a faca atinge o coração, e o cara que enfia a faca no coração, coxa a faca no coração dele.
Então, uma crítica de que ele se entregou, uma falta de esperança. Ele se entregou. Eu não consegui exercer a minha defesa. Eu achei muita burocracia no sistema, achei falta de informação, falta de acesso, falta de defesa, falta de esperança, né? Tipo assim, o processo foi um meio obscuro de punição. Tanto que há quem fala que ele se suicida, ele é perseguido no final, e aí ele não reage, ó, vem aqui e me mata, que eu não tenho o que fazer mais. Né? E também há uma interpretação que diz que é o sistema em si. Agora, algo curioso, pessoal, que o cara é um bancário, né? Uma pessoa de posses. Imagina o bancário nesse contexto de 1920. É isso? Uma pessoa de patrimônio, então você não está falando lá do outro personagem que é negro, que tem deficiência e tal. Então é um cara da elite da sociedade retratando os dilemas do sistema da justiça. Mas tem todo o enredo, né? Ele é meio confuso. Não sei se vocês observaram um linguajar muito técnico, né? Muito rebuscado. Mas eu acho assim, o livro ele passa muito essa visão do sistema de justiça, né? Ele é preso de uma hora para outra, sem saber o motivo. Ele tenta ter acesso à acusação, ele não consegue. Ele tenta ter acesso a falar com o julgador, ele não consegue. O advogado dele não inspirou confiança, a ponto de um tio falar para ele, né? Não precisa de advogado, não. Eu vou te indicar alguém que trabalha lá dentro do fórum, que é mais fácil. Não é isso? Mas também não dá certo. Então, assim, quando você pega algumas resenhas, e a parte processual é uma crítica aos princípios, né? Então, é um processo que começou e do seu início ao fim, um processo nulo. E aí ele se entrega, não teve o que fazer. Não consegui exercer os meus princípios e no final ele se entrega, né? A ponto dos dois ali perseguir ele, a figura do Estado. Ó, você não conseguiu provar, eu não deixei você provar, então agora a gente veio aqui trazer a punição, né? E é bem pesado no final, porque um segura ele e o outro enfia a faca pela boca para chegar no coração e corta a faca. Né? Então termina de uma maneira bem mórbida, assim, mas representando. Só não bastasse a vergonha. O bancário falido, desprezado, né? E aquela ideia emblemática também de marcar um encontro lá com o possível cliente. O cliente não vai, e aí ele encontra com o padre e vai pedir conselho para o padre. O ponto é tão de desespero que ele recorre, vamos dizer, a figura de Deus, né? Tipo assim, aqui eu não confio mais nada, deixa eu ver o que Deus vai me falar. Então, assim, interessante, né? Acho que por isso que é clássico. Esse livro, na época lá da minha faculdade, a gente explorou, por isso que eu tenho esses flashes, assim, mais vivos, né? Para poder relembrar aqui e debater com vocês. Mas então esse livro acho que acabou aqui, não acabou? Esse acabou. Vai ficar agora a parte final do outro livro, né? Que é o julgamento. Gente, é isso. Mais alguma coisa? Vocês fazem debate? Acabou. Daí deve descer. Ele tem que dar uma aula para nós, que antes. Curso de oratória. Gente, é isso. Valeu, então. Parabéns para você.